ele guardei a fé. Paulo falava de fé em meio ao sofrimento. Igreja, às vezes eu penso que falta mais sofrimento para nós vivermos e falarmos de fé. Paulo não falava de fé tomando suco de laranja sentado no banco. Paulo falava de fé sofrendo. Era assim que Paulo falava de fé. E eu não sei você, mas eu consigo ouvir a voz de Deus através da Epístola de Romanos, reverberando através dos séculos até nós hoje, também fazendo o mesmo chamado, nos chamando para sermos santos. Em meio à Roma atual em que vivemos, em meio a uma Belém poluída, em meio a uma Belém prostituída, em meio a uma Belém mais jogada nas mãos do inimigo, eu consigo ver Paulo nos chamando, eu consigo ouvir Paulo nos chamando para sermos santos. Jovem, eu não sei se você consegue ouvir Paulo te chamando para você ser santo, em meio a vários convites que você recebe na sua faculdade, em meio a vários convites que você recebe no seu círculo de amizade. Hoje Paulo chama cada um de nós, o Deus nos chama para sermos santos, uma Belém atualizada pós-governo de nosso Deus. A política que vigorava em Roma era a política do pão e circo. A política do pão e circo funcionava mais ou menos assim: eles davam alimento para o povo, davam comida literalmente para o povo e davam diversão para o povo, a fim de que o povo vivesse alienado completamente das coisas que passavam ali no meio. E uma delas, pastor, ou talvez o que era mais importante, era a grande revolução cristã que estava tendo. Era aquele momento, e o governo fazia de tudo para que o povo não percebesse isso. O resultado assim. Era o ano 70 depois de Cristo. Vespasiano se preparava para invadir Jerusalém. Ele começa o cerco de Jerusalém. Até então recebeu uma carta diretamente de Roma. Rapidamente ele se desloca de Jerusalém e volta para Roma para assumir o trono romano. Deixa o seu sobrinho Tito para fazer o cerco de Jerusalém. E nesse interim, uma sobrinha de Vespasiano, ela se converte ao cristianismo. Logo após, o cristianismo torna-se então a religião oficial do governo romano, do Império Romano. Mas agora passa a ser os cristãos apostólicos romanos, com outras doutrinas, com doutrinas diferenciadas. E aqueles que antes eram perseguidos juntam-se a eles. E como diz Paulo Freire, todo oprimido tende a se tornar um opressor. Aqueles cristãos que um dia foram perseguidos agora perseguem os que não aderiram ao novo modo de cristianismo incrementado por Vespasiano. E aí começa a perseguição. Um dos relatos, a própria sobrinha de Vespasiano, o governador, ela cita tal frase: a perseguição prova aquilo que somos e aquilo que não somos. Os cristãos foram terrivelmente perseguidos naquele tempo. Outro lugar que nos chama muita atenção é o Coliseu. E ali no Coliseu funcionava também a política do pão e circo, era lá que eles davam o circo. O Coliseu ele era lotado, as pessoas iam assistir, os gladiadores lutar contra gladiadores, os gladiadores lutar contra animais. O sistema de engenharia do Coliseu era fantástico. Existia um sistema de engenharia subterrâneo incrível que ninguém conseguia ver. Mas ao sapão se levantava, feras saíam, gladiadores eram elevados por elevadores de madeira e eles saíam para a batalha. Ao redor do Coliseu existia um rio que cortava ali dentro. E ali existiam batalhas entre navios, tudo aquilo para alegrar o povo. Mas a cena que me passa mais na cabeça é quando o gladiador, ele pegava a espada e começava a lutar com outro gladiador, e de repente um dos gladiadores caíam, e o povo todo se levantava. E quando o povo todo se levantava, eles começavam a clamar, gritando: mata, mata, mata. Nesse momento aqui,
e César se levantava. E quando César se levantava, todo o povo se calava. O povo se calava. O gladiador que estava vencendo a luta naquele momento olhava para César e falava: César, aqueles que vão morrer te salvam. E César se levantava com toda a sua pose e erguia o seu braço. E você sabe, se César fizesse assim, era para ele matar o gladiador. Mas se César fizesse assim, era para ele poupar a vida do gladiador, porque ele lutou muito bem. E era assim que o povo sendo chamado para ser santo. Existe uma história, ela foi relatada por alguém que estava, mas ela foi deixada no manuscrito de Tertuliano, onde conta a história de Perpétua e de Felícia. Começou agora a surgir a grande perseguição, explodiu a grande perseguição dos cristãos. O tempo dos cristãos, ele se reuniu nas catacumbas, onde eles enterravam os seus mortos. E quando eles estavam reunidos ali, porque eles estavam sendo perseguidos, o imperador deu a ordem para que todo mundo fosse perseguido agora e levado para o Coliseu. E assim foi de festa. Todo o povo foi chamado para o Coliseu naquele dia. Os soldados saíram na rua pegando todos aqueles que se proclamavam cristãos, que falavam, mas que não seguiam a linha de Vespasiano. E aí todos foram levados para o Coliseu. E Perpétua e Felícia estavam no meio. Perpétua, ela era filha de um homem muito atuante na sociedade romana. E a história ela nos conta, e eu ia pedir licença para você, para nós lermos essa história na íntegra. Como foi deixado pergaminho de Tertuliano. Ao lado de outros cristãos e de sua amiga, Perpétua entra na arena cantando salmos. Quem primeiro teve que enfrentar as feras foram os homens. Foram atacados por um leopardo, um urso e um javali selvagem. Perpétua e Felícia foram atiradas na arena, junto ao urso selvagem, o qual atacou primeiro a Perpétua, ferindo. Vendo que o animal atacava a amiga, Felícia foi ajudá-la, assim recebendo ambas investidas do animal. A plateia gritava: chega, chega, chega. Perpétua então, vendo as feridas abertas em seu corpo, mas sem sentir dor, rogou a Deus que tinha mais poder do que os seus perseguidores. Perpétua então voltou-se ao seu irmão, falou que o amava, pedindo para falar também ao seu pai que o amava, pedindo para que eles não desistissem da carreira que eles escolheram. Esse episódio ecoou toda a Roma. Várias pessoas quiseram conhecer então o Deus que aqueles homens e mulheres seguiam, o Deus que levavam até mesmo suportar a toda a morte para não negar o seu Deus. Quando eu li essa história, a primeira coisa que me volta é o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. E é com essa leitura que eu queria terminar nessa. Hebreus capítulo 11, verso 30. Ele diz o seguinte: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz,
não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Que direi? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que Ele sem nós não fosse justificados. Sabe que quando eu começo a ler esses versículos de Hebreus, parece que sobe algo em mim, porque Deus ele tem chamado homens e mulheres a fim de testemunhar. Recordo-me de palavras do doutor Rodrigo Silva, onde ele disse que a nossa vida talvez seja a única Bíblia que alguém pode estar lendo. E hoje eu sei que Deus tem chamado homens e mulheres, jovens e crianças, para ser testemunhas fiéis e verdadeiras desse Evangelho, da palavra que regenera, da palavra que salva. Eu tenho convicção que Deus ele tem falado a corações, ele tem chamado homens e mulheres que querem fazer parte do reino celeste, para ser testemunhas fiéis dessa obra que vivemos. Não sei o quanto você ouve isso no seu coração. Trabalhadores cristãos, jovens que hoje nos ouvem, hoje Deus tem chamado vocês para que dentro da tua faculdade, para que dentro da tua escola, para que dentro da tua casa, dentro do teu círculo de amigos, dentro da tua comunidade que você mora, você seja um jovem fiel, um jovem que não se encurve para o mundo, um jovem que levanta o estandarte ensanguentado de Cristo, um jovem que proclama a verdade do Evangelho com seu testemunho. Deus tem te chamado, querido, para você fazer parte desse grande exército. Filho, querido, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo nessa manhã. Não sei quantos de vocês ouvem isso no coração, mas que nessa manhã, querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus faça brotar dentro do nosso coração o desejo, a vontade de sermos testemunhos fiéis e verdadeiros do reino celeste. Amém.